Pessoal, boa noite. Quanto tempo a gente não conversa? Estamos aqui para mais um Papo de Mãe TDAH, o último Papo de Mãe de 2021, para a gente poder conversar um pouquinho sobre tudo que aconteceu aqui em 2021 e os novos projetos para 2022. Vamos bater um papo hoje para a gente poder encerrar esse ano celebrando tantas coisas, tantas conquistas, tantos avanços, tantas aprendizagens, tantas conexões, quantas pessoas eu conheci aqui. Ai, foi muito, muito bom. Foi um ano para mim maravilhoso e eu desejo que 2022 seja um ano de muito mais conexão e muito mais aprendizado pra gente, seja um ano tão maravilhoso ou mais do que foi 2021. E nós estamos aqui para isso. Hoje é para conversar um pouquinho. Não é aquela live, sabe? Estudo, aquela live densa que a gente costuma fazer. É uma live mais de bate-papo para a gente poder conversar e para a gente poder divulgar aqui os novos projetos para 2022, né? 2022 a gente vai ter muita coisa nova. Deixa eu só avisar a galera que começou aqui. 2022 nós vamos ter muita coisa nova, muita coisa diferente, muito conteúdo para você que é mãe de TDAH. Vamos ter novidades também para os profissionais que me seguem aqui no Instagram. Oi, Carla, seja bem-vinda. Vamos fazer essa live aqui, é uma live de bate-papo mesmo, tá? Então vocês fiquem à vontade para falar. Se tem alguma mãe aqui ou alguma profissional, enfim, alguma pessoa que esteja aqui na live, queira entrar um pouquinho comigo para falar um pouquinho sobre 2021, para falar um pouquinho sobre o que aprendeu, né? Como que foi 2021 para vocês, fique à vontade, é só falar um eu quero aqui nos comentários que eu te chamo para entrar um pouquinho, para a gente poder conversar um pouquinho. Nosso objetivo aqui hoje é realmente conversar. Oi, Ana, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. Eu falei que eu ia fazer uma live antes de encerrar o ano para a gente poder conversar um pouquinho. Não é uma live planejada, né? Aquela live que eu marco hora, marco data. Eu avisei, isso já era 5 horas lá no grupo do WhatsApp. E depois eu coloquei aqui uma chamadinha aqui nos stories. Mas é pra gente poder conversar. E eu vou já entrando aqui, né? O pessoal vai sendo notificado aqui pelo Instagram, vai entrando. Quem não entrar agora ao vivo, depois assiste. O objetivo é a gente deixar registrado aqui. Primeiro, deixar registrada a minha gratidão a todas vocês. Esse ano foi um ano de muito, muito, muito aprendizado, de muita conexão minha com vocês. Foi muito bom mesmo. Pra mim foi maravilhoso. Então eu só tenho que agradecer o carinho de todas vocês comigo, a confiança de vocês no meu trabalho, né? Hoje nós somos mais de 1000 famílias aqui conectadas no Instagram, né? E outras famílias aí espalhadas pelas outras redes sociais, mas aqui que é a minha rede principal. Oi, Lilian, boa noite, seja bem-vinda. Nós temos mais de 1000 famílias, não são 1000 pessoas, são 1000 famílias, e cada pessoa que me segue aqui, né, leva esse conhecimento para a sua família, e isso impacta muito mais pessoas. E eu fico muito feliz e agradeço muito pela confiança que vocês têm no meu trabalho, de estarem aqui todos os dias acompanhando o conteúdo, todas as semanas participando da live comigo. Então eu fico muito feliz. Oi, Ana Paula, seja bem-vinda. E hoje eu venho aqui pra gente fazer uma retrospectiva. Gente, 2021 foi um ano de muito conteúdo aqui no Instagram. Muito conteúdo aqui. Tá travando pra vocês também, meninas? Ou só pra Lilian? Pra eu saber se é a minha internet. Carla, Ana Paula, Ana Luísa, se vocês puderem me dizer se está travando ou se é só para Lilian, só para eu saber se é aqui da minha internet ou não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui tá tudo bem. Obrigada, Carla.
Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Então eu me conecto com vocês, transbordo na vida de vocês aquilo que está no meu coração, aquilo que eu venho aprendendo, e vocês retribuem com carinho, né? E principalmente colocando em prática tudo aquilo que vocês aprendem aqui, né? Porque eu acho que tudo isso é o que faz a diferença. O que faz a diferença não é o que eu falo, mas a atitude de vocês colocarem em prática, terem persistência, consistência e começarem a colher os frutos. Então, acho que é isso que faz toda a diferença, né? Eu poderia aqui falar a melhor dica, a melhor orientação, a melhor estratégia, que se você não se dispor a colocar em prática, não vai ter resultado, não é isso? Então, 2021, nós tivemos, se você for olhar no calendário, nós tivemos 52 semanas em 2021. E sabe quantas lives nós fizemos em 2021? Sem contar com essa de hoje. Vamos ver se alguém acerta. Vamos ver. Quantas lives nós fizemos em 2021 aqui no Instagram? Nós tivemos 52 semanas em todo 2021. Desde a primeira semana de janeiro até agora a última semana que vai ter de dezembro. 52 semanas. Quantas lives vocês acham que a gente fez aqui no Instagram durante o ano? Vamos ver se alguém chega perto. Vou esperar vocês chutarem aí para ver se alguém acerta. Vamos ver. Sei que tá dando um delayzinho. Vou esperar vocês colocarem o númerozinho pra gente ver se alguém vai chegar perto do número de lives que foram feitas aqui. Ó, a Ana Paula colocou 50. Será que foi 50? Vamos ver se mais alguém vai colocar e a gente fala. Ninguém quer chutar? A Lília colocou 100. Meu Deus. Eita. Gente, eu vou falar. Ana Paula foi logo certeira. 50 lives. 50 lives em 2021. E todas elas estão gravadas no Instagram e no Facebook. Só que no finalzinho agora de dezembro, quando fizer a virada para janeiro, eu vou retirar, não vou dizer que todas, mas a maioria das lives que estão no Instagram, eu vou retirar agora na virada do ano e vou deixar apenas no meu YouTube, ok? Então, se você não assistiu alguma, depois você vai lá e dá uma olhada. Gente, não foram 50 semanas seguidas, mas praticamente, né, a gente fez live de janeiro para cá toda semana. Acho que só teve 1 ou 2 semanas que nós não fizemos, mas teve semanas que a gente fez mais de uma live. Então, assim, realmente foi intenso, foi intenso. Nós começamos janeiro falando sobre contexto familiar. Nós fizemos 5 lives em janeiro falando sobre contexto familiar, sobre como você, mãe, pode se preparar para lidar com os desafios de ter um filho com TDAH, como é que uma rede de apoio pode te ajudar nessa missão. Então, se você não assistiu as lives de janeiro, corre lá no meu YouTube, que as lives de janeiro estão gravadas lá, para que você assista. Gente, para mim, foram uma das lives mais importantes, porque são lives que falam sobre a questão da família, a importância desse contexto familiar para potencializar os resultados do tratamento da criança, né? Então, assistam essas lives do mês de janeiro, que a gente falou sobre o contexto familiar. E no mês de fevereiro, nós tivemos simplesmente 8 lives. 8, foram 2 por semana. E nós falamos no mês de fevereiro sobre o contexto escolar. Então, lá em fevereiro a gente falou sobre alfabetização, a gente falou sobre dificuldades de escolar, dificuldade da criança na leitura, na escrita, na matemática. A gente falou sobre como ajudar seu filho a se planejar nos estudos, orientações sobre inclusão do TDAH na escola. Então, assim, tem assunto que não acaba mais sobre contexto escolar relacionado a TDAH. Então, o mês de fevereiro foi intenso, porque foram
8 lives. A gente sabe que fevereiro é um mês, né, que já é meio complicadinho, porque tem volta às aulas, tem, enfim, tem um carnaval ali no meio, mas a gente conseguiu fazer, né, 8 lives e fechar o mês de fevereiro abordando todos os assuntos relacionados à aprendizagem, né, ao contexto escolar da criança com TDAH, que é um contexto muito importante, onde a criança com TDAH costuma ter muita dificuldade. E a gente falou sobre isso. Então essas lives também estão gravadas lá no meu YouTube. Chegando em março, nós passamos para as comorbidades do TDAH. O que seriam as comorbidades? Seriam os outros transtornos ou outras condições médicas que são comuns aparecerem junto com o TDAH. Então nós falamos sobre TOD, nós falamos sobre os transtornos de aprendizagem, a dislexia, a descalculia, nós falamos sobre depressão, ansiedade, nós falamos sobre outras comorbidades como distúrbios de sono, distúrbios alimentares, enfim, tics no TDAH. Então a gente falou de muita coisa, muitas comorbidades que vêm junto, porque é muito comum crianças com TDAH apresentarem TDAH e mais alguma coisa, né? E esse mais alguma coisa pode prejudicar ainda mais a criança no dia a dia. E essa comorbidade precisa sim ser identificada e tratada para que a criança consiga evoluir. Oi, Suzana, seja bem-vinda. Tá com a conexão ruim, né? Se você não conseguir assistir agora, vai ficar gravada, tá, Suzana? A gente está fazendo uma live de retrospectiva de 2021, dos temas que foram tratados aqui, do quanto a gente evoluiu e cresceu aqui no perfil. E vamos falar um pouquinho dos projetos de 2022, que é o nosso grande objetivo aqui hoje, né? Apresentar para vocês tudo que vai acontecer aqui no perfil no ano que vem, tá bom? E aí a gente chegou em abril. Eu tô falando um pouquinho rápido sobre essa retrospectiva, porque é só pra gente poder situar, principalmente as pessoas que estão chegando nova aqui, de que temas a gente já falou e de quanto conteúdo já tem lá no nosso YouTube para que você possa assistir depois, né? Então, no mês de abril, nós fizemos uma série chamada Primeiros Passos no TDAH. E nós falamos do TDAH desde quando a família começa a suspeitar que a criança tem TDAH, até quando ela tem o diagnóstico fechado e depois quando ela inicia o tratamento. Então, nós percorremos essa trilha, né, esse caminho, essa jornada, desde a dúvida, da suspeita, até o diagnóstico e o tratamento, trazendo orientações e informações para que vocês saibam o que fazer quando suspeitar que o filho tem TDAH, quando for buscar um diagnóstico e depois que fechou o diagnóstico, o que fazer como tratamento que tem evidência científica, tratamento que tem resultado comprovado já cientificamente. Então, o mês de abril foram todas de lives falando sobre esses primeiros passos no TDAH. Para mim foi o mês assim que eu mais gostei de fazer, porque foram temas muito, muito gostosos de trabalhar. Muitas famílias se sentem perdidas, muito perdidas nesse processo, muito perdidas nesse trajeto, né? Desde quando começa a suspeitar, não sabe que profissional procura, não sabe como que é feito um diagnóstico. Enfim, depois que faz o diagnóstico, o que eu faço? Tem que tomar a medicação? Não tem. Tem que fazer terapia? Não tem. Então foi realmente o mês que eu mais tive prazer em fazer, porque foi um mês que mais atingiu mães nesse conteúdo, porque foi conteúdo realmente básico, né? De informação e de orientação do que fazer, de qual caminho seguir e qual o melhor caminho seguir para não perder tempo, dinheiro e energia. Então, acho que essa série foi sucesso para mim, né, para quando eu estava fazendo, mas também foi a época que mais mães começaram a seguir aqui o meu perfil no Instagram, porque muitas mães começaram a ver esse conteúdo e identificaram esse conteúdo como um conteúdo importante. E chegaram muitas mães aqui através dessa série Primeiros Passos no TDAH. E aí, então,
pensa, nós fizemos os primeiros passos no TDAH, chegamos ali na orientação até o tratamento, e aí fechamos, né, as orientações de tratamento e agora começa o tratamento. Então, no mês de maio, nós focamos, que eu chamei de arrumando a casa, que é o quê? Que dentro do tratamento do TDAH, a primeira orientação que a gente dá para a família é arrumar a casa, é organizar o contexto familiar para que essa criança possa ser estimulada de uma forma adequada e, ao mesmo tempo, ela possa ter um contexto familiar que enriqueça e potencialize os resultados do seu tratamento lá na terapia, o tratamento com o médico, enfim, com os profissionais que ela está em acompanhamento. Então, no mês de maio, nós falamos sobre isso, né? Quais são os desafios que a família enfrenta em casa, como os pais podem auxiliar nesse tratamento, como os pais podem potencializar os resultados do tratamento da criança em casa. Falamos sobre rotina, né? O que não pode faltar numa rotina, enfim. Arrumamos a casa para que, a partir dessa organização do contexto familiar, a gente pudesse, então, trazer elementos mais robustos, né, mais densos para tratar esse TDAH. Porque sem essa organização do ambiente familiar, a gente fica meio que enxugando gelo na terapia, entende? Por quê? Porque a criança vai 50 minutos lá, durante uma vez na semana, faz todo um trabalho, mas ela volta para o ambiente familiar que não está preparado para lidar com ela, e aquilo que foi feito no consultório meio que fica perdido, ela não consegue aplicar no dia a dia dela. E quando a família organiza o seu ambiente familiar, e quando a família entende o que está acontecendo e sabe como lidar com essa criança, essa família ajuda a criança a trazer o aprendizado que ela teve lá na terapia para a aplicação na vida dela, no dia a dia dela, que esse é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo não é a criança fazer tudo bonitinho no consultório, nosso objetivo é que aquele aprendizado que ela está tendo no consultório, ela consiga generalizar, ela consiga levar para outras situações do dia a dia dela e, consequentemente, ela lide melhor com essas situações, ok? Então, o mês de maio foi todo nesse sentido. Foi todo nesse sentido, né, de organizar esse ambiente. E organizando esse ambiente, a gente parte então para junho. Olha quanta coisa, gente. Nós fizemos 50 lives em 2021. E 50 lives em 2021, nenhuma live foi repetida da outra. Nenhum tema foi repetido do outro. Mesmo que as temáticas elas se complementavam, né? Muitas estratégias elas eram comuns, né, para trabalhar diferentes habilidades, mas eram temas diferentes. Só para vocês terem uma noção do quanto o TDAH traz para a gente de demanda, quanta coisa a gente tem para trabalhar no TDAH, quanto assunto a gente tem para conversar, né? E tem muita coisa ainda para 2022. Oi, Andréia, seja bem-vinda. E aí, em junho, nós falamos sobre comportamento. E nós trabalhamos o comportamento a partir do que é trabalhado na terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia mais indicada para o TDAH. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha com a análise do comportamento. E a gente trabalha com algumas orientações de manejo de comportamento, de como lidar com esse comportamento. E eu trouxe para vocês no mês de junho 5 lives, foram 5 lives falando só sobre comportamento. Então a gente falou sobre o ABC do comportamento, a gente falou que cada comportamento tem uma função e que cada função de comportamento exige uma estratégia diferente para a gente lidar com esse comportamento. Então não é a mesma estratégia para tudo. Então se o seu filho tem um comportamento que tem uma função de chamar atenção, a estratégia que a gente vai utilizar vai ser diferente se a função do comportamento dele é uma função de esquiva. É uma função de fugir da tarefa, fugir da demanda. São estratégias diferentes, mas para que a gente saiba qual estratégia utilizar, a gente precisa saber identificar qual é a função do comportamento.
E a gente trabalhou sobre regulação das emoções, a gente trabalhou sobre como lidar, né? Como a gente pode manejar esses comportamentos inadequados da criança no dia a dia, em casa, né? Como você, mãe, pode trabalhar isso. Então, o mês de junho foi todo sobre manejo de comportamento, ensinando você a fazer isso. Então, às vezes as mães me mandam mensagem e falam assim: Juliana, eu não tenho condições agora de fazer o seu programa de treinamento, eu não tenho como, tá apertado para mim, o tratamento do meu filho já é caro. E eu falo assim: mãe, assiste as lives. Se você parar e assistir as lives, não como se fosse uma novela, tá? Que você liga e fica assistindo. Não, assiste como se você estivesse fazendo um curso, como se você estivesse estudando. Anota as orientações e aplica. Se você fizer isso só com as lives que tem aqui no Instagram, no meu YouTube, você já vai transformar em muito a vida da sua família. Então, é claro que quando você tem um programa de treinamento, você tem muito mais conteúdo mais passo a passo, você vai ter outros recursos, né? Você vai ter um acompanhamento também por fora. Mas aqui no Instagram já tem conteúdo suficiente para transformar a sua vida. Então assiste, mas assiste estudando e coloque em prática, que você vai ver. Porque tem muita mãe que me acompanha que faz isso, que assiste as lives, anota, coloca em prática e já percebe diferença, ok? Então não deixa de fazer isso, né? Eu não consigo fazer o programa, não consigo fazer seu curso, não tem problema, assiste as lives. As lives, gente, o conteúdo que eu entrego para vocês aqui no gratuito, né, nas lives, principalmente nas lives, são conteúdos. Esse dia eu estava conversando com meu marido sobre isso. Conteúdo das lives muitas vezes são melhores ou mais profundos do que, às vezes, uma orientação que eu faço para as mães dos meus pacientes. Por quê? Porque aqui eu tô toda semana com vocês falando de muitos assuntos. Com as mães eu não tô toda semana. Eu não consigo ficar 1h30, como às vezes a gente ficou aqui conversando sobre um tema com elas toda semana. Então lá, no meu atendimento com elas, né, eu sou mais objetiva, eu sou mais direta, eu foco no que realmente é primordial para elas. E às vezes eu até indico, assiste essa minha live aqui, que essa minha live vai te ajudar. Então eu faço muito isso, mando os links das lives para as mães dos meus pacientes e peço: olha, assiste e depois a gente vai conversar sobre ela. Porque é conteúdo de qualidade, gente, não é um conteúdo, não é live água com açúcar, é live densa, né? Quem me acompanha aqui sabe disso. Ó, a Ana tá colocando: a ação faz toda a diferença na vida das famílias. Exatamente. Não adianta você assistir, não adianta você anotar tudo, se não partir para a prática, tudo que eu falar aqui vai ser perdido, não vai transformar a sua vida. Não é o que eu falo que transforma a sua vida, é o que você faz com o que eu falo. É isso que vai transformar a sua vida e a vida da sua família, tá bom? E aí nós chegamos então no mês de agosto. No mês de julho nós não tivemos lives, nós tivemos aí um recesso, né? Nós tivemos um recesso no mês de julho e nós tivemos lives então em agosto. Em agosto nós falamos sobre o treinamento de pais, né? Então nós falamos sobre os eixos do treinamento de pais. O treinamento de pais é um pilar, um dos 3 pilares que compõem o tratamento do TDAH de crianças e adolescentes. Então a gente tem o pilar da medicação, a gente tem o pilar da psicoterapia com a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e a gente tem o pilar do treinamento de pais. E dentro do treinamento de pais, nós temos alguns eixos que são importantes. E aí nós falamos sobre isso, né? O que você precisa saber para entender o seu filho, o que é o TDAH, o que se passa nesse cérebro dessa criança com TDAH. Porque, gente, não adianta. Eu posso te ensinar a melhor estratégia do mundo. Se você não entende o que está acontecendo com o seu filho, essa estratégia não vai resolver o seu problema. Ela não vai te ajudar de fato. Você precisa primeiro entender. Porque quando você entende, você gera empatia no seu coração.
Você compreende que aquele comportamento não foi de propósito, que aquele comportamento não foi algo feito só para te afrontar, que ele faz aquilo muitas vezes não é porque ele quer. Então, o entendimento do que está acontecendo é o primeiro ponto do treinamento de pais. Depois a gente foi falando sobre o impacto da validação emocional, que é muito importante. A gente foi falando sobre estratégias de habilidades sociais para você ajudar seu filho a melhorar, né, o relacionamento dele com outras crianças. A gente falou sobre a estratégia de economia de fichas, que é a estratégia que a gente utiliza para reforço, né, de comportamentos, para recompensar comportamentos adequados. Oi, Eliane, seja bem-vinda. Então a gente falou muito sobre isso, né? Aquilo que você, mãe, tem que saber, né? Mãe de TDAH tem que saber para entender e lidar melhor com seu filho no dia a dia. Então foram as lives do mês de agosto, né? E no mês de setembro a gente foi seguindo essa linha, né? Essa linha do que você precisa saber, e a gente foi entrando na saúde mental, porque o mês de setembro era o mês do Setembro Amarelo, né? E nós entramos aí, então, nessa pegada aí da saúde mental, falando sobre autocuidado materno, né? Da mãe cuidar da sua própria saúde mental. Ninguém consegue cuidar do outro se estiver doente. Então a gente precisa se cuidar, a mãe precisa estar bem, porque se ela não estiver bem, ela não vai ter tanta paciência, ela vai revidar muito mais os comportamentos do filho. Enfim, ela vai estar de cabeça quente, não vai conseguir parar e pensar da melhor forma de agir naquele momento. Ela vai reagir emocionalmente muito mais do que agir de forma racional, de forma intencional com o filho. Então a mãe precisa sim se cuidar. Precisa cuidar da sua saúde mental para depois trabalhar com o filho, ajudar o filho a lidar com a ansiedade, a lidar com a baixa autoestima, a lidar com as suas resistências, né? Ajudar a lidar com a questão dos eletrônicos, que a gente falou muito nesse mês de setembro, né? Os eletrônicos fazem bem ou fazem mal para o TDAH, né? A gente sabe que as crianças amam eletrônicos e as crianças com TDAH amam dobrados eletrônicos. Mas será que os eletrônicos fazem bem? Será que fazem mal? Qual é a medida certa? Nós falamos sobre isso tudo no mês de setembro. O impacto que o uso dos eletrônicos pode trazer, impacto negativo e positivo para a saúde mental das crianças com TDAH. Então, o mês de setembro foi todo sobre isso. Deixa eu ver aqui. Eliane, obrigada, parabéns pelo seu trabalho de conscientização da saúde mental e emocional. Obrigada a você, Eliane, por estar aqui sempre. Obrigada pela confiança no meu trabalho. Fico muito feliz de ter você aqui, tá bom? Muito feliz mesmo. Não entendi, Ana. Foi um quê? Foi um ano incrível. Sim, e ó, vocês estavam aqui, um grupinho de mães, de psicopedagogas, né? A Ana, a Eliane, as mães também me acompanhando aqui sempre. Gratidão. Foi um ano realmente incrível. Eu tô terminando 2021 com o coração transbordando de alegria por tudo que aconteceu. Até pelo que não deu certo, a gente tem que agradecer, porque hoje eu li uma frase que aquilo que não deu certo muitas vezes foi livramento, né? Então a gente tem que confiar em Deus, né? De que se aquilo não deu certo é porque não era para ser. E é isso que eu vou levar para minha vida daqui para frente. Então, até o que não deu certo, eu tô agradecendo a Deus e tô celebrando, porque provavelmente ou não era hora, ou não era para acontecer, ou foi algum tipo de livramento, né? E aí, gente, chegou o mês de outubro, Dia das Crianças, né? E o Dia das Crianças eu preparei 4 presentes para que você, mãe, pudesse dar para o seu filho. Mas não é presente físico, material, era um presente de conhecimento, né? De conhecimento. Então a gente falou sobre 4 presentes. A gente falou sobre o maior presente de todos que você, mãe, poderia dar para o seu filho, que é você mesma. Depois nós falamos sobre a empatia, consistência e a celebração. Depois nós ainda fizemos
uma live extra falando sobre o comportamento da criança na escola. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse mês de outubro. Esse mês de outubro, se eu fosse falar assim, Juliana, de todas as suas lives, o que você me indica como mãe de TDAH para assistir? De todas elas. Quais são as lives que você me indica para assistir? Qual é o maior ensinamento que você poderia dar para uma mãe de TDAH? São as lives do mês de outubro. Ó, a Lilian tá falando que entrou há 2 meses e está muito feliz com o meu acolhimento. Também estou muito feliz com você aqui. Muito bom, muito bom. Então, mês de outubro, as lives do mês de outubro, gente, são assim, aquilo que você não pode deixar de assistir. Se você não for assistir as 50 lives, gente, que eu sei que é muita coisa, mais de 50 lives é mais de 50 horas, né? Porque teve live que a gente fez 1h30, 1h40, 1h20, 1 hora. Assiste as lives do mês de outubro. Porque são princípios básicos, realmente são presentes que eu dei para você, mãe de TDAH, para que você possa dar para o seu filho. Então, o primeiro presente que é você, o primeiro e maior presente que seu filho pode receber, que é você, empatia, consistência e celebração. Se você conseguir utilizar esses 4 presentes no seu dia a dia, você vai ver a transformação que vai ser na sua vida, na vida do seu filho e na vida da sua família. Ó, a Ana colocou aqui, ó, percebeu que a sua frase de início de ano realmente guiou o ano inteiro? Sim, sim. E olha, eu falei muito no início do ano, né, de transbordar, né, transbordar. Eu vou até pedir fazer um parêntese aqui pra vocês. Eu até fiz uns stories antes da live falando sobre um planner que eu encomendei pra mim, né, pra esse ano. E o que acontece, gente? Eu sou cristã. E como cristã, eu tenho uma conexão muito grande com Deus. E Deus, por misericórdia e por amor, todo ano ele me dá uma palavra na Bíblia que é como se fosse uma palavra de guia para o ano que vai chegar. Em 2019 para 2020, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Eu fiz o meu planner com uma palavra que, na verdade, Deus estava me dando já há uns 2 ou 3 anos seguidos. Ele me dava essa palavra praticamente todos os dias. E eu fiz o meu planner com essa palavra, que foi esse planner aqui, né? Do Josué 1:9, que fala... vou ler para vocês, tá? Não te mandei eu, seja forte e corajosa, não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que você andar. Essa palavra aqui foi o que me guiou em 2020, né? E foi um ano desafiador para todo mundo, né? Então, seja forte e corajosa era o meu mantra de 2020. E aí, quando chegou no final do ano, Deus me deu uma nova palavra para 2021. E aí eu pedi para fazer o meu planner, né, de 2021 com essa palavra que está lá em João 7,38, que fala o seguinte: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Gente, essa palavra realmente fez todo sentido no ano 2021. Porque tudo que eu fiz em 2021, muitas mães até falaram assim, não sei como você consegue ter tanta ideia, tanto assunto, tanta live, porque fluía, gente. Quando eu me conectei com a fonte certa, que era Jesus, né, que foi Deus, fluiu rios de água viva, fluiu isso dentro de mim. Então, no início do ano eu falei muito sobre isso, a Ana lembrou sobre isso, né, transborda. Então eu tô aqui, tudo que Deus depositou dentro de mim, em termos de conhecimento sobre TDAH, eu transbordo na vida de vocês todos os dias aqui no Instagram, lá no grupo do WhatsApp, nas minhas redes sociais, toda semana nas lives. E eu sempre falo, é melhor a gente dar do que receber, não é isso? A Bíblia diz isso, né? Melhor dar do que receber. Melhor você estar na condição de dar do que estar na condição de precisar receber. Então,
aquilo que você recebe, né, é quase que uma regra. É necessário que a gente ofereça para o outro. Independente se você é cristão ou não, se você crê em Deus ou não, né? Eu tô falando da minha fé aqui, mas independente disso, se você recebeu, isso não é para ficar para você. Isso é para transbordar na vida de outros. E é isso que eu procuro fazer aqui sempre. Então, aquilo que você tem recebido aqui, como orientação, como conhecimento, como, enfim, informação, transborde na vida de outra pessoa. Transborde na vida do seu filho, colocando em prática tudo isso. Transborde na vida de uma amiga, de outra mãe, de outra profissional. Transborde na vida de alguém. Porque isso vai trazer... vai fazer diferença na sua vida, porque quando você recebe e você dá, você está fazendo essa energia fluir. E quando essa energia está fluindo, ela não fica parada, né? Ela não fica parada e ela não ocupa o espaço a ponto de encher, né? Então, quando está cheio, a gente não tem mais espaço para colocar nada. Quando a gente está fluindo, a gente está sempre abrindo espaço para novas coisas, né? Isso é muito importante. E quando chegou agora em 2021, claro, né? Deus, como sempre, manda uma palavra para mim para 2022, que eu até mostrei o meu novo planner, gente. Ele ficou lindo, né? Olha, se vocês quiserem conhecer uma empresa de papelaria que faz um trabalho personalizado, que faz um trabalho artesanal, né? Porque eles montam um por um, que tem uma pegada aí, né, cristã. Claro que eles não fazem só capas, né, cristãs, óbvio, mas eles têm isso. A coleção deles de 2022 é a coleção Fruto do Espírito, só para vocês terem uma noção da bênção que eles são. Sigam, né, esse perfil Divino Caderno aqui no Instagram. Eles são maravilhosos, maravilhosos mesmo, tá? Então eu pedi para fazer. E eu vou ler para vocês aqui, ó, a palavra que ficou para 2022. Quem sabe, né, Ana? No final de 2022 a gente faz uma live de agradecimento e a gente não fala sobre essa palavra, né? Olha, é Jeremias 17, 7 e 8. Abençoado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, pois ele será como uma árvore plantada próximo às águas e que estende as suas raízes até o rio e não verá quando o calor chegar, porém a sua folha estará verde e não terá preocupação no ano de seca e nem cessará de produzir fruto. Gente, isso aqui é um presente de Deus, né? E eu creio que 2022 vai ser exatamente isso aqui. Eu vou estar plantada na beira das águas, né? Na beira do rio. E as minhas raízes vão estar lá no rio, bebendo da água, da fonte que é Jesus, né? Sempre. E isso vai fazer com que as minhas folhas estejam sempre verdes, independente do calor, independente da seca, né? E independente de qualquer coisa. E que eu continue dando frutos aqui com vocês. Ok? Então esse é o meu planner de 2022 e a palavra de 2022 e é em cima dessa palavra que eu vou estar aqui todos os dias de 2022 compartilhando com vocês aquilo que Deus depositar no meu coração em termos de conhecimento. Vamos seguir aqui para a gente encerrar o mês de novembro e no mês de dezembro. Nós fizemos lives sobre algumas dificuldades do TDAH. Então, nós falamos sobre sentimentos intensos, né? Dificuldade de regulação emocional. Falamos sobre dificuldade de iniciar tarefas, dificuldade de resolver problemas, dificuldade de organização do tempo, cumprimento de prazos. Então, foram lives sobre esses temas que nós falamos no mês de novembro e dezembro. E encerramos o ano de 2021 com muita coisa boa, muito conteúdo. Grupo do WhatsApp, gente, que coisa linda aquele grupo. Se você é mãe de TDAH, não está no nosso grupo do WhatsApp, entra, porque é tudo de bom. É tudo de bom. Não tem nem como falar, porque é só quem tá lá que sabe. Realmente é um grupo muito gostoso de estar.
Então é muito bom estar com vocês lá todos os dias. Mas vamos então para os projetos de 2022. Eu comecei falando, tinha pouca gente na live, mas se você que está aqui na live me segue, seja mãe, seja profissional que está aqui, se quiser entrar aqui um pouquinho para falar um pouquinho comigo, pouquinho, gente, né? Não é aquela live demorada, até porque a gente já está aqui 40 minutos, né? Quiser entrar aqui um pouquinho para falar um pouco, dar um depoimento, enfim, falar alguma coisa do que te marcou nesse ano de 2021, enfim, quiser dar uma palavra, fique à vontade. É só me dar um oizinho aqui embaixo nos comentários que eu chamo você, tá? Olha, 2022, eu vou ser bem breve pra gente não se estender mais do que a gente já se estendeu. A gente vai ter duas situações agora em 2022. Eu venho trabalhando aqui especificamente com mães de TDAH, famílias de TDAH. Esse perfil aqui do Instagram é voltado para as mães, para as famílias, né, de TDAH, principalmente mães. E eu tenho sentido cada vez mais necessidade de falar também com alguns profissionais. O que me motivou a trabalhar com TDAH? O que me levou a trabalhar com TDAH? Que eu, né, e minha família passamos, eu tenho uma sobrinha com TDAH e nós passamos por várias dificuldades no processo de encontrar um profissional que nos ajudasse a entender o que estava acontecendo com a minha sobrinha, que fizesse um diagnóstico, que fizesse um tratamento, que nos explicasse o que estava acontecendo. E nós não encontramos esse profissional, né? Passamos aí vários anos e nós não conseguimos encontrar esse profissional. E eu então decidi que eu seria essa profissional que eu tanto busquei, que a minha família tanto buscou e não encontrou. Então que eu seria uma psicóloga que as famílias tivessem confiança, que as famílias se sentissem acolhidas, que as famílias se sentissem seguras e que as famílias conseguissem sair de uma sessão comigo, né, de um atendimento, entendendo aquilo que estava acontecendo. Então eu busquei e busco diariamente ser essa profissional. Mas eu entendo que não adianta só eu ser essa profissional se outros profissionais não entendem o que é o TDAH, não sabem lidar com o TDAH, seja psicólogo, seja psicopedagogo, seja professor, seja médico, enfim. A gente sabe o quanto os profissionais ainda estão despreparados para lidar com o TDAH. E agora, em dezembro, saiu, né, a lei, se eu não me engano foi 1º de dezembro, saiu a lei, primeira lei que fala sobre o TDAH e garante direitos das crianças com TDAH, que vai impactar diretamente na educação, na escola e também na saúde, na área da saúde, principalmente na área de diagnóstico, tratamento também, mas principalmente o diagnóstico. Então, essa lei vai exigir que os profissionais da escola e os profissionais da área da saúde, né, que inclui psicólogos, psicopedagogos, esses profissionais, eles saibam o que é o TDAH e saibam identificar o TDAH precocemente, saibam lidar com o TDAH no dia a dia. Então, isso agora é uma exigência ainda maior por conta da lei. E aí, né, vários profissionais me seguem aqui, eu tenho um grupo no Telegram de psicólogos e psicopedagogos. O que eu pensei? Antes da pandemia, eu dava um curso de TDAH para profissionais presencialmente. E aí, o que eu pensei para 2022? Eu criei agora, no mês de dezembro, divulguei pouco ainda, mas o canal já está crescendo, um canal aqui, um perfil aqui no Instagram só para professores, psicólogos e psicopedagogos, profissionais que atendem crianças com TDAH. Então, o meu conteúdo lá nesse canal, @TDAH, vou até colocar aqui para vocês, ó, @TDAH para profissionais, deixa eu fixar ele aqui. Nesse perfil, ó, TDAH para profissionais,
eu vou trazer conteúdos de orientação para profissionais, para professores, psicólogos, psicopedagogos, do que é o TDAH e de como você, profissional, vai lidar com essa criança no dia a dia, nos seus atendimentos, ok? Conteúdo ligado a tratamento, de avaliação e tratamento de TDAH, ok? Então a gente agora vai ter dois canais, um aqui para mães e um lá para os profissionais. Então, se você é profissional, é psicólogo, é psicopedagogo, está me seguindo aqui no Instagram, entra lá no nosso perfil TDAH para profissionais, porque ali vai ter conteúdo específico para você poder utilizar nos seus atendimentos, tá? Uma linguagem mais, não tão técnica assim, né? Porque nem faz sentido, mas uma linguagem mais voltada para o atendimento, ok? Além desse perfil dos profissionais, a gente vai ter muita coisa para os profissionais que eu não vou falar aqui, porque aqui o nosso perfil é de mães, né? Lá no perfil do TDAH para profissionais, eu vou fazer depois uma live lá para falar sobre os nossos projetos 2022. Mas a gente vai ter estudo de caso, vai continuar tendo, né? Porque a gente já tem. A gente vai ter o nosso grupo do Telegram, a gente vai ter cursos para psicólogos e psicopedagogos, a gente vai ter cursos para professores, a gente vai ter supervisão gratuita, coletiva, que são os nossos estudos de caso, enfim, a gente vai ter muita coisa para profissionais, para cada vez mais a gente conseguir atingir o maior número de profissionais aí, capacitar o maior número de profissionais para atender essas crianças que cada vez mais estão chegando aí para os atendimentos e muitas vezes não conseguem ter aí um profissional que realmente, né, consiga fazer o seu trabalho da forma adequada, tá bom? Agora, para as mães, a gente vai continuar aqui no nosso perfil. Nosso perfil, nós vamos continuar com conteúdos diários sobre o TDAH, nós vamos continuar com as nossas lives, né, o nosso Papo de Mãe TDAH, toda semana. Já temos o nosso tema de janeiro e fevereiro fechado. Eu vou postar aqui no Instagram, vou postar lá no nosso grupo. O que a gente vai fazer em janeiro e fevereiro? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quem está lá no nosso grupo do WhatsApp, participou nesse ano agora de 2021, do Clube do Livro TDAH. O que era o Clube do Livro TDAH? É um livro que a gente escolhe para ler juntas, cada um, né, lê na sua casa. Cada semana a gente lê um capítulo e eu coloco a cada semana um PDF com um resumo daquele capítulo. E sempre trazendo alguma coisa voltada para o TDAH. O primeiro livro que a gente leu juntos foi o livro As 5 Linguagens do Amor das Crianças. 5 Linguagens do Amor das Crianças. A gente leu junto, a gente fez o PDF de todos os capítulos, né? Foram mais de 100 páginas de PDF. Depois tiveram alguns desafios que algumas mães ganharam o direito a participar de uma mentoria coletiva comigo, que vai ser agora em janeiro, para tirar todas as dúvidas sobre como aplicar, né, as 5 linguagens do amor da criança como reforçador para o TDAH. E agora, em janeiro, a gente vai começar com um novo livro no Clube do Livro TDAH. E o nosso livro de janeiro vai ser esse aqui, Educação Não Violenta, da Elisama Santos, que é um livro maravilhoso e é um livro que é essencial para o TDAH, porque fala dessa comunicação não violenta que é tão importante para o TDAH, gente. É muito importante. E esse livro tem 7 capítulos. Então, o que a gente vai fazer? Em janeiro a gente vai ter 3 semanas de lives, começando no dia 12. A gente vai ler os 3 primeiros capítulos em janeiro, depois a gente vai ler os outros 4 capítulos em fevereiro. Cada capítulo, quem tiver lá no grupo do WhatsApp vai receber o resumo do capítulo, e quem não tiver o livro vai poder ler o resumo, né? E o resumo vai na segunda-feira. Na quarta-feira a gente tem a nossa live para a gente poder conversar sobre o conteúdo do livro. Ok? Aplicado, claro, ao TDAH, porque esse livro não é de TDAH, mas a gente vai conversar sobre o conteúdo do livro aplicado ao TDAH. Então, cada semana a gente vai discutir um capítulo desse livro no mês de janeiro e fevereiro, ok?
Então, só aqui a gente já tem bastante coisa. A gente vai dar prosseguimento ao nosso mini curso Metas com aulas novas. Inclusive, em janeiro agora vai ter uma aula nova sobre férias, rotina nas férias, como adaptar a rotina nesse período de férias. A gente vai aí encher a plataforma do nosso programa de treinamento de mães, né, de TDAH. A gente vai colocar mais conteúdo lá para vocês. E a gente vai ter também para as mães que me pediram, por favor, deixa eu botar meu marido no grupo de mães. Meu marido quer participar também, não sei o quê. Gente, o nosso grupo de mães do WhatsApp é só para mãe. Pode ter avó? Pode. Mas assim, é para mulher. Por que é para mulher? Para que você se sinta mais à vontade ali, né? De se colocar. Nós já temos, mas eu não movimentei muito, mas ano que vem vou movimentar mais, o nosso grupo da família. Que aí você vai poder colocar o seu marido, o pai do seu filho, enfim, os parentes que você quiser, que é lá no Facebook. Grupo da família, grupo de família TDAH lá no Facebook. É um grupo fechado também, ele não é aberto para que as pessoas... Gente, ele é um grupo fechado por quê? Porque as pessoas começam a ver que tem um grupo de TDAH, elas começam a entrar para vender 1 milhão de coisas. E o nosso grupo não é para isso. Então, eu fechei o grupo para que quando a pessoa entre no grupo, ela leia primeiro as regras do grupo e eu saiba quem está entrando, ok? Por isso que ele é fechado, tá? Mas é um grupo para família, onde vai ter conteúdo para família de TDAH, para como a família pode lidar melhor com TDAH, ok? Então, você tem interesse aí, seu marido participar ou alguns outros parentes seus também entenderem o que está acontecendo com seu filho, saberem lidar melhor com ele, a gente tem o nosso grupo no Facebook que é voltado para as famílias, tá bom? Acho que por enquanto é só isso. Teremos outros projetos sim. Eu tô pensando em fazer um projeto agora em janeiro, mas aí depois eu vou conversar lá no grupo do WhatsApp para ver como é que as mães vão reagir. Se elas gostarem, a gente vai fazer. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: estamos juntas nessa jornada, mais uma vez. 2022 estaremos aqui juntas, caminhando juntas. Vocês podem continuar contando comigo aqui, contando comigo lá no grupo. As profissionais também podem continuar contando comigo agora de uma forma mais próxima de vocês, né, para ajudar vocês de uma forma mais aprofundada, um pouco mais, lá no nosso perfil TDAH para profissionais. E 2022, eu desejo do fundo do meu coração que vocês não só estejam aqui comigo, não só estejam acompanhando todo o conteúdo, mas que vocês possam colocar em prática tudo isso e começar a colher os frutos, né, das sementes que vocês plantaram esse ano, que vocês estão aí, né, regando, cuidando para que cresça, né, e logo tenho certeza que vocês vão começar a colher os frutos. Com a constância e a persistência, a semente brota, a semente cresce, vira uma plantinha e logo ela começa a dar frutos. E isso é um processo que a gente não tem como pular etapas, não tem como. A gente vai ter que vivenciar cada etapa desse processo. Então, muitas vezes, a gente aprende uma coisa que eu falo, oriento para vocês. Você aprende, você vai lá na sua casa, você coloca em prática, você faz bonitinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes e você não vê resultado. Às vezes até piora. Você não vê resultado. E aí você quer desistir, porque não está dando certo. Lembra quando a gente planta semente embaixo da terra? A semente está ali. A gente não vê o que está acontecendo. Quando a gente olha em cima da terra, não tem nada. Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, às vezes meses, para aquela sementinha poder brotar e sair debaixo da terra. Mas a gente não vê que ela está aqui embaixo, se abrindo e criando raízes.
que são tão importantes para sustentar essa planta que vai nascer depois. Então, gente, não é porque seus olhos não estão vendo que aquilo não está acontecendo, ok? Então, tenham essa convicção de que a persistência, a consistência na estratégia adequada vai trazer resultado. Mas o resultado nem sempre vai aparecer assim, de um dia para o outro. Tem coisas que vocês vão colocar em prática que eu vou orientar que você na mesma hora vai ver o resultado. Mas muitas coisas, o resultado só vem com o tempo. Porque semente, cada uma tem o seu tempo de germinar. Tem semente que você planta hoje, se você plantar uma sementezinha de feijão, rapidinho ela brota, né? Se você plantar alpistezinho, rapidinho ele brota. Mas se você plantar, por exemplo, um caroço de manga, né? Uma semente sei lá, de uma outra planta, vai demorar. E cada semente que você plantou durante 2021 tá germinando e vai crescer, e tá crescendo e vai gerar frutos. E eu espero que 2022 seja o ano de muitos frutos para todos nós. E contem comigo aí nessa jornada, tá bom? Ficamos aqui 1 hora, meu Deus. Era uma live só pra gente conversar, né? Mas foi muito bom estar com vocês aqui mais um dia. Eu tava com saudade, porque quem faz live toda semana, quando chega o dia da live, dá aquela crise de abstinência. Eu já tava sentindo assim, meus tremedeiras, sabe? Crise de abstinência que tava me dando, porque eu não tava fazendo live. Mas, enfim, agora eu vou tirar uns diazinhos de férias. Hoje, na verdade, ontem eu já encerrei meus atendimentos todos, então vou tirar uns diazinhos de férias, volto só no dia 10 de janeiro, descansar, vou organizar minhas coisas, mas os conteúdos continuam, né, porque eu já programei muita coisa boa aqui para entrar no Instagram para vocês, tá bom? Um beijo, gratidão mesmo pela confiança e espero contar com vocês aqui ano que vem. Ninguém se prontificou a entrar comigo, né? Todo mundo com medo de entrar, todo mundo com vergonha, né? Mas tudo bem, sem problema. Eu não vou nem chamar a Ana pra entrar, porque se a Ana entrar vai virar outra live de 1 hora. Né, Ana? Mas ano que vem a gente pode programar uma live junta, né? Quem sabe fazer uma live de rotina de férias pro TDAH. Quem sabe, né, Ana? A gente pode fazer uma dessa ano que vem. Já fica o convite. Convite intimação. Boas festas pra vocês, pessoal. Um beijão. É verdade. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.